Pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei que horas que vocês estão assistindo esse vídeo. Aqui eu vou resolver alguns dos exercícios, mostrar como faz, para ajudar vocês a estarem fazendo mais exercícios aí. Então eu vou fazer o 4, 15 e o 22, vou só mostrar um pouquinho, tá? Então, o número 4 aqui é para esboçar o campo vetorial F desenhando um diagrama como o da figura 5 ou da figura 9. Isso aí, para saber quais são essas figuras, vocês têm que olhar lá no livro, vai ter a foto da figura lá. Vocês vão ter que olhar lá no livro, vai ter a figura, eu não sei em que página vai estar lá essa figura, tá? Mas é no capítulo 16, no início lá de campo vetorial. Então, o objetivo desse exercício é fazer simplesmente desenho de alguns vetores aqui, para a gente observar como seria o campo vetorial aqui, tá? Então, para fazer o desenho de alguns vetores, a gente precisa pegar nessa função e atribuir alguns pontos. Através desses pontos, a gente tem alguns vetores, que é a imagem de cada ponto aqui. Vamos fazer de pontos próximos aqui, tá? Fazer de alguns, ver como é que fica o desenho, depois a gente coloca mais alguns. Acho que fazer uns 8 pontos aqui já deve dar para ver mais ou menos como que é esse campo vetorial. Então, deixa eu fazer eles aqui embaixo. Eu já deixei os eixos ali prontos, então eu vou fazer aqui F de... Vou começar com os mais simples, então 1, 0. Vou fazer também F de 0, 1. F de menos 1 e 0. F de 0 e menos 1. Isso, esses são esses pontos aqui, ó. E depois para pegar alguns mais longe um pouco, então vamos fazer F de 2 e 2. F de 2 e menos 2. F de menos 2 e 2. E F de menos 2 e menos 2. E aí a gente vai fazendo, colocando no gráfico ali e vendo como é que vai ficando o desenho, se o desenho ali já vai dar uma ideia pra gente, mais ou menos de como é. Que a ideia é só colocar alguns mesmo, tá? O computador sim dá pra fazer gráficos com muitos vetores, vocês viram em alguns exemplos lá no vídeo. Mas aqui quando a gente vai fazer assim, a gente faz de alguns pontos só. Então esse aqui, ó, F de 1 e 0. A gente vem aqui, lembrando aqui o que é que a gente vai substituir lá. Vai substituir y e x, o que aparecer ali. A primeira componente aqui é x, a segunda é y. Então aqui, ó, tá y vezes i. O y aqui está sendo 0. Nesse caso, não preciso colocar 0i, tá? Eu poderia, até vou fazer nesse primeiro exemplo aqui, ó, 0i, que o y está sendo 0. Mas, ó, tá x mais y, então é 1 mais 0. Vezes j. Isso aqui é igual. Esse primeiro termo aqui dá 0, não preciso colocar. Aqui, 1j. Ou simplesmente j. Tá? O primeiro termo dá o vetor nulo. O segundo termo aqui dá o vetor j. Eu vou pegar então nesse ponto 1, 0, que é bem aqui, e vou colocar esse vetor j. Então, no ponto 1, 0, como seria o vetor j? Eu vou andar uma unidade para cima. Desse jeito.
Agora, 0, 1. Vou aplicar lá na função da mesma forma. Aqui o y está sendo 1, então vai ficar 1i, simplesmente i, mais... Ó, aqui é a soma dos dois, tá vendo? Entre parênteses, então 0 mais 1, que é 1 também, j. Deixa eu fazer logo isso aqui, então. Aqui o y é 0, o primeiro termo não vai aparecer. E aqui a soma dos dois, que é menos 1j. Eu vou colocar menos j. Aqui o y está sendo menos 1, então menos i. E aqui a soma de 0 com menos 1, fica menos j aqui. Aqui onde está 2 e 2, o y está sendo 2, então 2i. E aqui que é a soma de 2 mais 2 aqui dentro, que é x mais y, j, então mais 4j. Aqui agora, menos 2i. E aqui é a soma de 2 com menos 2. Isso aqui vai zerar. Vai ficar 2 menos 2 ali, entre parênteses, ficaria, dá zero. Então não preciso colocar o j. Agora, o y está sendo 2, então 2i. E aí a soma dos dois, que ficaria aqui dentro do parênteses, que é de menos 2 mais 2, ficaria dentro do parênteses, então vai zerar de novo o número que está multiplicando por j ali. Agora o y está sendo menos 2, então menos 2i. E aqui dentro do parênteses fica menos 2 mais menos 2. Menos 2 com menos 2 dá menos 4, tá? Então menos 4j. Vamos então colocando esses vetores aqui no gráfico. Do 0 e 1 fica aí mais j. 0 para x, 1 para y, esse ponto aqui. A partir desse ponto aqui eu vou colocar o vetor i mais j. Vetor i mais j, eu sei que eu vou andar uma unidade para a direita, uma para cima. É a mesma coisa que isso aqui, ó. Só lembrar. I mais j seria 1 e 1. O x está sendo 1 aqui, o y está sendo 1, tá vendo? 1. Você anda uma unidade no sentido do x, sentido positivo, uma unidade no sentido positivo do y. Certo? Tá vendo? Uma para a direita, uma para cima. O encontro aqui é bem aqui, que é justamente a extremidade desse vetor. Extremidade do segmento orientado que a gente desenha ali, que representa esse vetor. Próximo exemplo aqui, ó, que é o menos 1 e 0. A partir do menos 1 e 0, que é menos 1 para x, ó, o ponto menos 1 para x, 0 para y, é esse ponto aqui. Esse ponto aqui está associado a esse vetor menos j. Menos j é a mesma coisa que isso aqui também, ó, 0, menos 1. Então a gente vai uma unidade para baixo, ó. É no sentido negativo do eixo y. E agora esse outro aqui. 0 menos 1. A gente vai partir do ponto 0 para x menos 1 para y. Esse ponto aqui. Esse ponto está associado ao vetor menos i menos j. Então, menos 1 para esse lado, tá? E menos 1 para baixo. O que a gente faz? A gente anda uma unidade para a esquerda aqui, que é o sentido negativo do eixo x. O i está associado ao eixo x aqui, o j ao eixo y, vocês sabem disso. E também uma unidade no sentido negativo do eixo y, tá? Então o vetor seria daqui até aqui, ó. Esse aqui é um representante para esse vetor, partindo desse ponto. Em todos esses casos aqui, vocês podem fazer isso aqui, ó. Colocar nessa anotação. Entre parênteses também, na geometria analítica, muitas vezes, ao invés de a gente usar esse símbolo para vetor, a gente coloca
com parênteses mesmo. Só que aqui é só para a gente diferenciar. Com parênteses aqui a gente está fazendo pontos e o vetor está assim, acompanhando de J ou desse jeito aqui. Agora, ponto 2,2. A gente vem aqui no ponto 2,2. Tá? Ponto 2,2. Olha, só lembrar, aqui é 2, aqui é 2. O ponto 2 e 2 é o encontro dessas duas retas que é bem aqui. Agora, através dessa função, esse ponto está sendo levado em qual vetor? No 2i mais 4j. A gente vai pegar um representante para 2i mais 4j, partindo desse ponto. A gente vai andar 2 unidades no sentido do eixo x para cá. Tá? 1, 2. 2 unidades para cá, 4 unidades para cima. Como seria 4 unidades? Ó, uma unidade daria aqui, 2, 3, 4 é mais ou menos isso aqui. 4 é aqui, ó. Então esse aqui vou dar um pouco maior. Ok? Agora esse aqui, o ponto 2 e menos 2. Localiza esse ponto aqui. 2 para x, menos 2 para y. Então é aqui, ó. Fiz um pouco torto. Procura fazer isso aqui o mais bonitinho possível. Aqui, esse ponto 2 e menos 2, que é esse ponto aqui, ele está associado, então, através dessa função, ele é elevado a menos 2i. Vetor menos 2i. Menos 2i, a gente vai fazer, então, esse vetor aqui, ó, 2 unidades para cá, para a esquerda. Então, o vetor aqui, um representante para esse vetor aqui partindo desse ponto, ele sai daqui e vem até aqui, tá? Essa é a origem do vetor, essa é a extremidade dele. Agora para esse aqui, menos 2 e 2, localiza o ponto aqui, menos 2 para x está aqui, 2 para y aqui em cima, então faz as retas assim, o encontro das duas retas é o ponto menos 2 e 2, e através dessa função ele é elevado a 2i. 2i é 2 unidades para lá, no sentido positivo do eixo x. Esse número que eu coloquei aqui, eu não sabia que ia tampar assim. Ficava melhor ter colocado esse número 2 aqui do outro lado, aí não atrapalhava. Resta esse aqui, ó, menos 2 e menos 2, a gente localiza o ponto aqui. Tá bem aqui. E esse ponto menos 2 e menos 2 é elevado ao vetor menos 2i menos 4j. Você vai andar 2 unidades para cá, 4 unidades para baixo. Aqui, 1, 2, 3, 4, ficaria por aqui assim. Fica por aqui então. Olha então, é interessante a gente fazer geralmente assim, ó, colocar pontos próximos aqui e colocar também pontos em todos os quadrantes. Ó. Observe que eu calculei ponto aqui no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro e no quarto também. Eu fui lá, atribuí pontos ali que estão próximos ali no início e pontos nos 4 quadrantes assim, ó. Se quiser pode colocar mais um pouco, a gente poderia colocar um outro ponto aqui e ver como é que fica. Geralmente se a gente pegar pontos aqui assim, ó, eles vão estar sempre assim, ó, apontando para cá, ó, apontando para cá. E nesse quadrante aqui, se a gente pega pontos aqui, eles vão estar apontando para cá, tá?
Vou pegar um ponto bem aqui em cima, ele vai estar apontando para cá. E nesse aqui, no primeiro e no terceiro quadrante, são vetores que apontam assim, ó, nessa direção, aqui para baixo, tá? Então, calculamos a função em 8 pontos e vimos mais ou menos como que é esse campo vetorial aí. Então a ideia é essa. Nos exercícios de 1 a 10 fala aqui, para esboçar o campo vetorial. Esboçar é fazer esse desenho de alguns vetores aqui. Eu passei para fazer o 4 e alguns outros, eu acho. Não lembro mais quais foram, 2, o 3 também, se eu não me engano. E é parecido com isso, a forma de fazer é parecido com isso. Aqui vai mudar, essa expressão vai mudar, mas a forma de fazer é desse jeito, tá? O 22, para saber como fazer o 22, você tem que ler isso aqui, ó. Aqui está falando, ó, de 21 a 24, então em todos os exercícios que tiver lá do 21 ao 24, é para fazer o mesmo tipo de coisa, que é fazer o quê? Determinar o campo vetorial gradiente F. Então aqui, no 22, o que a gente vai fazer? Encontrar o campo vetorial gradiente. Como que a gente faz para isso? Eu tinha dito lá no vídeo já, e vocês já leram os assuntos lá, vocês já sabem o que fazer, então, que tem que calcular derivadas parciais para fazer o campo gradiente, tá? O gradiente disso aqui que vai ser um campo vetorial gradiente. A gente usa esse símbolo aqui, F, de S e T, vai ser igual a derivada parcial dessa função em relação a x e mais derivada parcial em relação a y j. O que a gente faz? Calcula separadamente primeiro essa derivada parcial, depois faz essa, depois a gente coloca nessa expressão aqui e já vai ter determinado o campo vetorial gradiente. Tá? O que a gente precisa é calcular isso aqui e calcular isso aqui também. Aí agora então vamos fazer isso aqui, ó, que é a derivada parcial. Desculpa, não é... Nesse exemplo aqui não está sendo x e y, tá? Aqui é S, é que a gente está tão acostumado com x e y que acaba colocando assim, ó, aqui é S e aqui é T. Esse T tem que colocar pequenininho aqui, ó. Eu deveria ter feito assim, ó. F é porque eu não vi que era T, agora que eu fui passar por cima do Y ficou ruim. T pequenininho assim, ó. De ST. Ft é a derivada parcial em relação a T. Que as variáveis aqui estão sendo S e T. F, S é a derivada parcial de F em relação a S. Dessa função ST. É igual... Está sendo isso aqui, né? A função tem uma raiz e lá dentro tem uma expressão que depende de S e T. Para calcular isso, você vai ter que usar a regra da cadeia para fazer a derivada disso aqui. É possível fazer isso diretamente, vocês já sabem fazer a regra da cadeia, né? Só lembrando aqui, ó, você quer fazer a derivada de uma função que dá assim, ó, 2s mais 3t, tá? Essa aqui é a função de f de s e t. A gente vai estar derivando em relação a s só primeiro, ó. Então, a regra da cadeia vai ser a regra da cadeia normal lá para a função de uma variável. A gente vai pensar assim. Como que a gente faria isso aqui, ó? fs de st. Poderia fazer direto
pensar nisso aqui, ó, na raiz de alguma coisa, como uma função mais externa, então a derivada disso seria 1 sobre 2 vezes isso que está aí dentro, ó, 2s mais 3t, elevado a quanto? Aqui a raiz, sempre a gente pode pensar nela assim, né? 2s mais 3t elevado a 1 sobre 2. Ó. É útil na hora de derivar, ao invés de usar desse jeito, fazer desse jeito aqui. Que aí a gente sabe o expoente que vai descer multiplicando aqui, e a gente sabe que vai tirar 1 do expoente, vai ser menos 1 ali. 1 sobre 2, menos 1, fica menos 1 sobre 2. Então, isso aqui agora, vezes a derivada do que está aqui dentro. Derivada do que está aqui dentro. Em relação a s, o que está sendo variável para a gente aqui é s. A derivada disso aqui é simplesmente 2. Tá? Está 2s, quando a gente deriva, 2s é 2. 3t não depende de s, é 0. A derivada disso. Então, isso aqui ficaria assim, ó. 2s mais 3t elevado a menos 1 sobre 2. Que é a mesma coisa que 1 dividido por 2s mais 3t elevado a 1 sobre 2. Se quiser escrever assim, ó, porque o expoente está negativo aqui, a gente pode fazer o inverso disso. Que também é igual a 1 dividido pela raiz. Ó, isso aqui é elevado a 1 sobre 2 é a raiz disso. De 2s mais 3t. Tá? Essa parte, então, que é a derivada parcial em relação a essa, você pode fazer diretamente assim. E você pode fazer também dessa outra forma. Aqui, ó. Chamar isso aqui, que está aqui dentro de u. Então, sejam u igual a 2s mais 3t e y igual a raiz de u. Y seria a raiz de u. E aí, essa derivada ficaria lá da regra da cadeia também. Ó. Dy du vezes du ds. Lembra que está sendo variável para nós primeiro aqui é s, tá? Aí tem que calcular isso e multiplicar. Vai dar o mesmo resultado que eu tinha feito ali agora. É só uma notação diferente a forma de fazer aqui. Que daquele jeito que eu fiz agora é mais direto já. Às vezes você já tem bastante prática em fazer isso, você já faz daquele jeito. Isso aqui é outra forma de fazer, que é você chamar alguma coisa de u, a outra de y. Não está aparecendo y aqui em local nenhum, né? Eu posso chamar de y, senão eu poderia chamar de v também isso aqui. E aí fazer essa regrinha que é du dy, aliás, é dy du e du ds. Aqui vai derivar y em relação a u, vai derivar essa função, e aqui vai derivar isso. Isso aqui é simplesmente duas derivadas. Essa aqui é a derivada disso, e isso aqui é a derivada disso. Então aqui, ó, derivar isso aqui, ó. De novo, você pode escrever isso aqui como sendo u elevado a 1 sobre 2. Fica mais fácil para você pensar qual é a derivada disso agora. É 1 sobre 2 vezes u elevado a menos 1 sobre 2. Ok? Isso aqui é o dy du. Agora du ds, é derivar isso aqui. A variável que está sendo o quê? S, né? Quando a gente vai derivar aquilo ali, dá 2. E a gente vai substituir o u depois pela expressão que ele é realmente. Vai voltar a esse u original lá. Só organizando aqui, ó. Como tem 2 aqui embaixo e está multiplicando por 2 também, a gente pode fazer isso. Tá? Então fica u elevado a menos 1 sobre 2. Que é simplesmente também
1 sobre raiz de u. Tá? Que isso aqui é igual a 1 sobre raiz de 2s mais 3t. Que é o u lá. Quando você faz dessa forma aqui, chamando de u, no final das contas você vai ter que substituir esse u aqui. Ó. Tá? E ver que deu o mesmo resultado também. Vai ter que fazer o que agora? Fazer a mesma coisa agora, só que derivando em relação a t. Ó. O que a gente fez aqui é essa derivada parcial aqui. Agora a gente vai ter que fazer essa derivada parcial aqui, que é em relação a t. E só depois disso, fazer as duas, a gente vai e monta isso aqui, ó, que vai ser o campo vetorial gradiente. Agora, então, ft vai ser igual dy du. A única coisa que vai mudar aqui agora, du dt. Essa expressão de u agora, a gente vai derivar tomando como a variável ali t, não s. Isso aqui é igual dy du. Isso aqui nem precisa a gente calcular de novo. Dy du já foi calculado aqui, ó. Dy du deu isso aqui, ó. 1 sobre 2 u elevado a menos 1 sobre 2 vezes, aí é o que vai mudar agora, du dt. Vai pegar esse u aqui, derivada disso aqui, ó. Sendo que a variável aqui é t. Então isso aqui seria considerado constante, 2s, 0. Derivada de 3t é 3. Isso aqui vezes 3. Resultado disso aqui. Agora, 3 sobre 2, eu só estou pegando 3 e multiplicando por isso aqui, vezes u elevado a menos 1 sobre 2. Isso é igual 3. Deixa eu ver aqui se está pegando essa parte. Isso, tá. 3. Vou colocar 2 u elevado a 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 3 sobre 2 vezes a raiz de u. Tá? Que o u a gente tem que substituir, lembra? 3 sobre 2 raiz, quem é u? 2s mais 3t. Então, aqui temos essa derivada parcial e essa, é as duas que a gente precisava, para colocar nessa expressão aqui. Vou fazer, acho que dá para fazer isso aqui embaixo, para finalizar. Quem é então o campo vetorial gradiente aqui? É igual a isso aqui, que foi a derivada em relação à primeira variável, que é s, é 1 sobre a raiz de 2s mais 3t vezes i, mais aí essa segunda derivada, que foi em relação à segunda variável, que é a t, três sobre 2 vezes a raiz de 2s mais 3t vezes j. Assim terminou o exemplo aqui. Esse então é o campo vetorial gradiente da função f, tá? Derivada parcial em relação a s vezes i, derivada parcial em relação a t vezes j. Pessoal, agora para ajudar no exercício 15, eu vou usar esse livro aqui. Ele é outra edição, ele não é o mesmo que vocês têm aí no Biblioteca Virtual, tá?
Esse aqui é um outro meu, que é outra edição, mas os exercícios do 15 ao 18 são os mesmos que está nesse livro aí. Acho que outros exercícios são parecidos, não muda muita coisa não. E aqui, dos exercícios 15 ao 18, é para fazer uma correspondência entre um campo vetorial, entre uma função dessa e uma figura dessa, tá? É só para você, então, identificar e dizer assim, o 15, digamos, por exemplo, não é isso, tá? Não é exatamente os números que eu vou colocar aqui. O 15 é o 2, o 16 é o que está aparecendo na figura 4, o 17 é o que está aparecendo na figura 3, pode ser, sei lá, e o 18 é o que está na figura 1. É para você dizer isso, então. Para você saber qual função dessa está associada a cada um desses gráficos, você tem que ver lá no livro um exemplo que mostra. Eu mostrei no vídeo também alguns. Ó. Deixa eu ver. Aqui tem... Aqui, ó. Tá vendo? Mostrando alguns. No livro que vocês têm aí em PDF também, que está na biblioteca virtual, lá tem um exemplo, tem esse mesmo exemplo lá. Agora, deixa eu ajudar um pouquinho melhor então, como vocês saberem. Eu disse que ia ajudar no 15, né? O 15 está associado a qual dessas figuras aqui, ó? Se a gente for ver aqui, a função da número 15, ó, f de xy é i mais 2j mais 3k. Então, não é f assim, é f assim. É de x, y, z igual i mais 2j mais 3k. Percebam que isso aqui a gente pode escrever assim também, ó. 1, 2, 3, sem os IJK, tá? Significa que cada ponto XY é levado em um vetor desse tipo aqui. Não interessa aonde o ponto está. Ó, eu coloquei com os eixos aqui, X, Y, Z, para a gente pensar a respeito disso um pouquinho. Aqui nas figuras... Tem aqui, ó, x assim, y tá desse jeito e o z assim, ó. Vai ficar parecido com o que está nas figuras, tá? Porque aqui o eixo x aqui em todas as figuras ele tá mais ou menos assim. Igual a gente colocou aqui. Só a inclinação que vai mudar um pouquinho. Que os eixos aqui nessas figuras, eles ficam, por exemplo, a origem do sistema de eixos, que é esse ponto aqui, ele vai ficar bem no meio das caixas aqui, ó. E aí os eixos vão estar passando assim, no meio dessas caixas aqui. Mas enfim, nesse 15 aqui, qualquer ponto do espaço que eu pegar, vai ser levado nesse vetor aqui. Reparem que essa função não está dependendo de x, y, z. Não está dependendo do local onde eu pegar o ponto. Em cada ponto vai ser constante o valor, vai ser sempre o vetor 1, 2 e 3. Então, digamos que eu queira pegar esse ponto aqui, ó. F de 1, 2 e 4. Qual que seria o valor aqui? Seria a mesma coisa aqui, ó, 1, 2, 3. Ou seria assim, ó, o i mais 2j mais 3k. Eu não tenho o que calcular aqui. Não tenho o que calcular, vai ser sempre do mesmo jeito. Nesse caso dá 15, tá? Se fosse a 17, por exemplo, ó, você teria que substituir os valores de xy, do xy nesse caso. Do z não, o z está constante igual a 3k. Mas a 15 não, a 15 não está mudando nada. Então aqui, vamos pegar esse ponto, 1, 2 e 4. 1 para x, 2 para y,
A gente vai e liga esses dois pontos aqui, essas duas retas, quer dizer, e sobre 4 unidades. Sobe 4 unidades. Calma aí, deixa eu virar aqui, senão eu não consigo fazer isso. Que tamanho que vai dar 4 unidades? Por esse tamanho que eu coloquei, então vai ser assim, 1, 2, 3, 4. 4 unidades é desse tamanho. Então eu não vou exatamente fazer assim, cortar aqui, pontei aqui, não. Aqui esse ponto está mais baixo um pouco assim, tá? Mais baixo não, a gente está vendo ele de outro ângulo, tá? A gente não vai dizer que a altura 4 vai estar bem aqui, porque esse aqui está mais para frente. Em geometria analítica, vocês viram coisa desse tipo aqui. Então aqui, a gente tem que subir 4 unidades desse tamanho aqui, a partir desse ponto. 1, 2, 3, 4. Digamos que dá aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto 1, 2, 4. Ele é levado no vetor i mais 2j mais 3k, que é a mesma coisa que esse vetor aqui, ó, 1, 2, 3. Então, a partir dele aqui, a gente andaria uma unidade na direção do eixo x, a direção do eixo x, uma unidade na direção do eixo y, uma não, duas, né? Duas unidades na direção do eixo y e 3 unidades na direção do eixo z. Se tá os números positivos, então é sempre na direção positiva dos eixos, para onde está apontando as setas. 3 unidades para cima, então. Ó, o tamanho aqui, 1, 2, 3, aqui. Então, o vetor seria dessa forma. Saindo desse ponto aqui, que é o ponto 1, 2 e 4, chegando até esse outro ponto aqui. É possível calcular qual é o ponto que vai chegar e tudo mais, para mim aqui não importa agora. O que importa é que aqui, esse vetor vai ser o f. Vocês podem fazer da forma que eu estou fazendo aqui. Quando tiverem que desenhar assim, você vai tantas unidades para um lado, tantas para o outro, depende. Se for em 3D, assim, ó, é mais difícil um pouco do que no plano. Que percebam que no início aqui, andou uma unidade para cá na direção do x, 2 unidades na direção do y, 4 unidades na direção do z, e assim vai. No caso desse último aqui foi 3 unidades na direção do z, 1, 2 e 3 assim, né? No primeiro ponto não, foi uma unidade para cá, 2 para cá e 4 para cima, que foi simplesmente para colocar o ponto. E aí depois de colocar o ponto, a gente teve que colocar esse vetor aqui partindo desse ponto. Aí sim, foi 1, 2, 3 assim. E aqui está a ponta do vetor. Esse aqui seria o f de 1, 2 e 4. Esse vetor. Em qualquer lugar que a gente colocar aqui, ó, isso aqui não vai mudar, vai ser sempre 1, 2 e 3. Então, em qualquer lugar que a gente colocar, a gente vai ter sempre um vetor assim, ó. Em qualquer lugar. Tá? Independente do ponto que a gente pegar. Independente do ponto que a gente pegar, a gente vai ter sempre um vetor assim. Qual dessas figuras agora que corresponderia a isso? Essa aqui, ó. Independente do ponto, pode ver que em todo lugar os vetores têm o mesmo tamanho e todos eles apontando assim, ó. Então, na resposta aqui, você colocaria o 15, na verdade, está relacionado ao gráfico 4. Tá? Então, o 16 não seria o 4. Tem que achar o 16, tem que achar qual é o 17 e qual é o 18. É isso. Vocês podem fazer de alguns vetores assim, tentar. E por meio da observação também, sem precisar ficar construindo o gráfico também, dá pra gente entender um pouco disso. Tem gráficos, tem função aqui que você vê o seguinte, ó. Não, essa não, deixa eu ver. Essa aqui, ó. Aqui vai ser sempre 1. Aqui sempre 2.
e o z vai estar variando. Então, o x sempre positivo, y sempre positivo, vão ser constantes 1 e 2. E o z, aí sim, o z pode estar apontando para cima ou para baixo o vetor. E aí vocês olham, onde que tem isso aqui? Ok? Então é isso.